Olá pessoal, saudações. Meu nome é Tomás, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Faz muito tempo que nós já trazemos aqui algum conteúdo, só que também devem ter percebido que não abrimos o programa portanto, o vídeo tão animados hoje, porque o assunto que nós trazemos aqui, portanto, para poder falar ou discutir também não é muito animador, não é? Mas deixa-me partilhar para vocês que eu consegui a minha primeira t-shirt do Brasil, olha só. Linda, maravilhosa, não é tão fácil conseguir uma t-shirt dessas aqui, então eu estou satisfeito, espero que venham mais, não é? Agora, podemos voltar ao assunto de hoje, que é, portanto, o que é que está a acontecer em Moçambique. Felizmente temos vários amigos na diáspora, principalmente do Brasil, que tem um carinho especial pelo Moçambique, tem um carinho especial por nós, e a partir do momento em que começaram a perceber que alguma coisa não estava boa, começaram a perguntar: Tomás, o que é que está a acontecer? Tomás, temos estado a acompanhar isto, mas aquilo, tens alguma coisa a dizer sobre isso? Não é? Muitas vezes eu não consegui retornar por algumas razões, não é? Mas eu vim aqui hoje fazer uma retrospectiva do que é que estaria a acontecer. Tudo começou quando Moçambique ainda estava no regime colonial, não é? Portanto, de Portugal. Este regime colonial tinha ali uma imposição de vida que os moçambicanos já estavam cansados, e existiam alguns grupos isolados que já vinham lutando e vinham apresentando alguma resistência ao colonialismo português, não é? Mas não se conseguia ter nenhum sucesso. Até que apareceu um homem chamado Eduardo Chivamo Mondlane, este homem que conseguiu fazer a junção de três dos grandes movimentos que resistiam no norte, no centro e no sul, que eram o Denami, o NAMI e MANU. Esses três movimentos foram juntados e criaram a Frente de Libertação de Moçambique. Esta Frente de Libertação de Moçambique, que era presidida pelo mesmo criador, ou a pessoa que fez a orquestra, que é Eduardo Chivamo Online, organizou-se para poder levar a cabo a luta de libertação nacional. Esta luta começou em 1964 e terminou em 1974, não é? Foram 10 anos de luta, 10 anos de resistência, até que por fim conseguiu-se, portanto, ganhar a luta. Tendo sido feita esta luta, tendo sido ganha esta luta, devia ter sido feita portanto, uma eleição para ver qual era o partido que ia, portanto, assumir o poder naquela altura. Mas como só existia um único partido, que nem era partido, na verdade era um movimento, que era uma frente de libertação, uma frente de resistência, não é? Então foi-lhe atribuído a este partido o poder, não é? De forma automática, proclamou a independência, e já a partir daí tivemos o primeiro presidente de Moçambique, que foi Samora Moisés Machel. Que isto sucedeu-se porque o Eduardo Chivamo Mondlane acabou perdendo a vida durante o período de batalha, não é? Então, de lá para cá, depois surgiu um segundo movimento, que foi a Resistência Nacional de Moçambique, que queria sugerir que o poder fosse partilhado, algo que não era bem visto pelo partido no poder na altura, que deixou de ser Frente de Libertação de Moçambique, então juntou as siglas e ficou Frelimo, não é? Então não era bem visto isto naquela altura, até porque os intentos do Partido da Resistência Nacional de Moçambique na altura eram relativamente duvidosos, não é? Porque eles ainda tinham a sede em Portugal que acabava de sair de Moçambique, então tinha-se a ideia de que Portugal ainda queria tentar desestabilizar a independência nacional, porque ainda queria cá voltar, queria ainda explorar os recursos naturais e não só. Então tinha-se esta percepção, não é? Então não houve essa possibilidade de haver essa negociação de eleições e tudo mais, não é? Até que começou uma segunda guerra, que era já uma guerra interna, portanto uma guerra de Moçambique, e isto é entre a Frelimo, o Estado, não é? E depois a Resistência Nacional de Moçambique. E esta guerra era presidida por André Matsangaísa e depois, posteriormente, por Afonso Maceta Macaxi de Lacama. Esta guerra durou cerca de 16 anos. Levou um pouco mais de tempo em relação à guerra de libertação nacional do colonialismo português, não é?
Esta guerra levou cerca de 16 anos e neste período de 16 anos depois houve um processo de assinatura de um acordo. Portanto, chegou-se a um acordo entre a Frelimo e depois e também a Resistência Nacional de Moçambique, vulgo RENAMO. Não é? Então, este acordo foi assinado em paz, portanto, em Roma, no dia 4 de outubro de 1992, não é? Onde houve o acordo de que Moçambique passaria a ser um país democrático. Lembrando que por muito tempo Moçambique era a República Popular de Moçambique, um país socialista com ramificação para a União Soviética, não é? Feito isto, havendo este acordo de que em Moçambique passaríamos a ter as eleições presidenciais, não é? Então tivemos aí as primeiras eleições, acredito eu, em 1994, não é? Depois deste acordo, não é? Depois deste acordo de acordo de paz em Roma, houve as primeiras eleições em 1994, não é? Em 1994, a Frelimo obviamente ganhou, não é? Com alguma objeção da RENAMO, mas sem muita força, e depois daí por diante começaram, tanto 94, e acordou-se que as eleições iam acontecer de 5 em 5 anos, não é? Então depois teve 99 e depois assim por diante. Ok? Então, dando seguimento a isto, de 5 em 5 anos começou a haver eleições, não é? Depois teve eleições, primeiro municipais, que vocês aí no Brasil, por exemplo, chamam de eleições para a prefeitura, não é? Para prefeito, e depois tinha eleições, como é que fala? Gerais, não é? Que são para escolher o presidente da República, não é? Tendo passado isto, não é, para conseguir, foi conseguido isto, mas a RENAMO nunca conseguiu se impor como um partido. Sempre impôs-se como um partido, o maior partido da oposição, mas nunca conseguiu se impor a nível de conseguir tirar votos significativos da Frelimo, não é? Até porque havia muita sequela daquela que foi a Guerra dos 16 anos e principalmente da história ou da narrativa que era partilhada para todos os moçambicanos de como é que foi a Guerra dos 16 anos. Então, existe ainda uma resistência em aceitar a RENAMO nessa perspectiva, não é? Ok? Então passou bastante tempo neste período todo e tal, as eleições iam acontecendo, até que em algum momento nos anos passados começou a explodir mais uma pequena instabilidade político-militar entre a Frelimo e a RENAMO, porque, segundo a RENAMO, alguns acordos não estavam sendo cumpridos. Portanto, alguns acordos assinados em Roma, no Acordo Geral de Paz, não estavam sendo cumpridos, e também queria introduzir alguns pontos que era passar a eleger também os governadores e também passar a eleger os deputados, acho que já eram eleitos na altura, não é? Então, assim, este processo todo acabou marcando esta instabilidade e tudo mais. E na altura, a Frelimo sempre conseguiu ganhar com uma percentagem esmagadora, não é? Sempre acima de 60%, e conseguia ganhar da RENAMO, e a RENAMO sempre recorreu a informar que, olha, isto não está correto, isto está errado e tudo mais, mas nunca recebeu a devida atenção. Ok? Passou isto, depois tivemos as últimas eleições, não legislativas, mas municipais, não é? Que aconteceram no mês de dezembro, acho, de novembro ou dezembro do ano passado, não é? Que este foi não, antes disso, não é? Houve um marco muito grande, que não é político, mas que acabou ditando o caminho da política em Moçambique, não é? Nós tínhamos um artista de nome Azagaia, que é um artista de intervenção social, que ele sempre cantou e ele sempre bateu com o martelo a informar que, olha, está a acontecer coisa muito errada na política moçambicana, mas como sempre ele não teve o devido acompanhamento, não foi devidamente ouvido e tudo mais, né? Só que chegou a uma altura em que ele começou a ser apreciado
Mas ninguém fazia nada a respeito disso, né? Ele cantava e tudo mais, e era como se estivesse a cantar coisas inalcançáveis quando falava da Revolução Popular, que as pessoas deviam levantar-se e tudo mais, porque sempre que havia uma intenção de uma manifestação, existia chega para lá, então a polícia sempre garantia que a manifestação não acontecesse, não é? Então nunca teve assim um impacto muito grande na sociedade moçambicana, não é? Agora, chegou um momento em que este artista perdeu a vida por um acidente. Ele teve um acidente em casa, ele acabou perdendo a vida. Quando perde a vida, o povo moçambicano sente muito a perda de vida deste artista e quer sair à rua para poder fazer um tributo. E o governo, a polícia simplesmente não deixou que esse tributo acontecesse. Este foi um erro muito grande da polícia e do partido no poder, não é, da Frelimo, que não deixou isto acontecer. Por quê? Porque isto acabou criando uma revolução muito grande, isto criou uma comoção muito grande. E a partir daí criou uma revolta muito grande, porque o povo já sentia essa necessidade de dizer: olha, perdemos quem falava por nós, e agora como é que vai ser? Não é? E a partir daí começa a levantar-se um novo líder, um líder que já vinha dando os seus passos, um líder que já vinha fazendo o acompanhamento de todo o processo da política moçambicana, como deputado, principalmente como deputado e como analista político, que ia em televisões para fazer debates políticos e tudo mais, né? Então este cara ele já vinha fazendo esta apreciação, né? Ele começa a levantar-se e principalmente ele estava no segundo maior partido da oposição, né? Que era não. Ao levantar-se este cara e ele começa de alguma forma meio que não a liderar as marchas para o tributo do Azagaia, a revelia, portanto, da polícia, que a polícia estava aí a jogar gás lacrimogéneo e a tentar oprimir as pessoas que tentavam levar a cabo esta marcha, não é? Este cara começa a estar no meio desta população, começa a estar no meio e começa a fazer a apresentação dos pontos negativos. Aquilo que o deputado realmente tem que fazer, ir a campo, ver o que está a acontecer, o que é que a população está a sofrer e depois levar à mesa, não é? Ele começou a fortificar a sua página da internet e desta forma começou a publicar tudo. A internet política ainda não era forte, a política na internet ainda não era forte, ninguém acompanhava, mas a partir daí começou a ter alguma simpatia da população moçambicana, não é? Então começa a ter uma simpatia da população moçambicana, a população moçambicana começa a acompanhar, começa a ver, olha, parece que tem alguma coisa aí, e a população moçambicana começa a ter um ranço um ranço que já vinha, na verdade, já há bastante tempo, por causa de várias outras situações que nós deixamos para lá e depois podemos abordar em outros vídeos que sucederam ao longo de todo o processo de governação deste partido, que foi uma das maiores crises mundiais que eu conheço, né, que inflacionou a nossa moeda em mais de 100%, né? Só para ter uma ideia, o dólar estava a 27, 28, 29, a gente já estava reclamando, né? 30 era o teto, mas tipo assim, saiu de 30 para 70, para 80, já chegamos a perto do 80, não é? De 80, então assim, inflacionou a nossa moeda em mais de 100% e isso desestabilizou uma crise sem precedentes aqui em Moçambique, não é? Por causa de uma tal de dívida oculta que o partido foi adquirir e tudo mais, né? Então, assim, existe muita coisa que ainda dá para abordar neste tema, ou neste sentido, e que a gente ainda vai buscar lá, né? A gente ainda vai buscar lá para vir aqui trazer para vocês, se vocês tiverem interesse em conhecer um pouquinho mais da história e da política moçambicana. Entretanto, isto acabou criando um ranço muito grande na população, criou um descontentamento enorme de querer tirar a todo o custo o partido no poder. Isto começou nas eleições municipais, né? E este cara que eu estava falando, que eu estava mencionando, que ia se levantando, ele ia concorrer como presidente do município da maior cidade de Moçambique, que é a capital, não é? Ele concorreu e infelizmente não conseguiu ganhar, mas porque houve, segundo o entendimento da população, uma manipulação destes votos. Nossos votos ainda são com papelinhos, assim, ó.
Então, segundo o entendimento desta galera, houve manipulação desses votos, é por isso que ele não conseguiu ganhar. Houve manifestações e tudo mais, houve gás lacrimogêneo, houve mortes, mas isto não foi levado adiante, foi submetido ao Conselho Constitucional, que era uma espécie do vosso Alexandre de Moraes aí, o Xandão, e foi chumbado o processo, não é? Pronto, o partido tomou todas essas cidades, não é? Depois disso, começa a haver uma instabilidade no segundo maior partido da oposição, mas isso não vem em causa agora, mas o que nós podemos avançar aqui é que este cara sai deste partido, que era o segundo maior partido, porque não lhe foi permitido concorrer à presidência da República, à presidência do partido. Ele sai e concorre como independente e alguns partidos começam a aliar-se a ele porque ele tinha uma certa força, ele tinha um certo apoio popular, não é? Então ele sai, ele é acompanhado por um determinado partido, esse partido é reprovado pelo Conselho Constitucional, não, pela CNE, acredito eu, já não sei muito bem, mas depois outro partido acaba abraçando ele para poder fazer o acompanhamento, né? Para poder suportar a sua candidatura. O povo abraçou também este partido, mesmo faltando tão pouco tempo, menos de 3 meses para as eleições. Ele conseguiu afiliar-se a um determinado partido, conseguiu passar a sua candidatura e houve uma campanha excepcional, uma campanha sem recursos, que dava para ver que, olha, essa campanha não tem recursos, mas começou a mover muita massa e muita gente queria lá depositar o seu voto nele. Aconteceu o que aconteceu e isto foi no dia 9 de outubro deste ano, não é? Portanto, há 2 meses atrás. E de lá para cá, os resultados provisórios da eleição apontavam para a vitória da Frelimo, mas a contagem paralela indicavam para a vitória do Podemos, que é o partido que suportou a candidatura do Venâncio Mondlane, e para a vitória do Venâncio Mondlane também. Não é? Então, assim, o Venâncio Mondlane, ele arregaçou as mangas, ele saiu à rua para poder fazer a manifestação. Quando ele sai à manifestação, ele é atacado pela polícia, ele se junto com os jornalistas nacionais e internacionais, ele acaba a casa dele também foi cercada pela polícia, a mando do partido do poder, segundo as mais bocas, ou segundo ele próprio, e ele acaba indo para a parte incerta, não é? Ele acaba indo para a parte incerta e até hoje ele está em parte incerta e continua a gerir as manifestações através de uma live, né? Ele abre o celular, faz uma live e gere as manifestações. Neste período todo nós tivemos a internet derrubada, ficamos sem internet durante dias, ficamos depois restabelecer a internet, ficamos sem redes sociais durante dias, tínhamos que usar VPN e tudo mais. Então, assim, é muita coisa que aconteceu, mas basicamente não houve concordância com o modo com que foi levado o processo eleitoral, e esta reclamação foi submetida ao Tribunal Constitucional, que é o Conselho Constitucional. Este Conselho Constitucional acabou dando o parecer de que houve sim irregularidades, mas não foram irregularidades boas o suficiente para anular a eleição. Por exemplo, o Conselho Nacional de Eleições, a CNE, dizia que o partido Frelimo havia ganho com 70%. Agora o Conselho Constitucional disse não, foi com 65%, né? 65%. Então tirou-se 5% de 7 milhões, de cerca de 7 milhões de votantes. Então tá aí, faça a conta, né? Se 1% de 7 milhões seriam, sei lá, 1% seriam 70 mil, né? 7 mil ou 70 mil? 70 mil seria 10%. 700 mil, 7 milhões, 700 mil serão 10%. Então 70 mil. Então serão 70 mil vezes 5. Então serão 350 por aí. Então, assim, é isso? É isso. Então, assim, disse que não era significante, as irregularidades não foram significantes e tudo mais, então que a eleição poderia passar e que o partido no poder poderia vencer.
Isto acabou levando o país para um caos, né? Já havia acontecendo algumas manifestações dirigidas pelo Venâncio Mondlane em fases e tudo mais, mas em suma isto acabou levando o país ao caos numa manifestação agora que era chamada de Turbo V8, não é? Turbo V8, que é uma manifestação turbinada, não é? E essa manifestação agora acabou culminando com a soltura de mais de 1.000 reclusos, não sei quantos é o certo, mais de 1.000 reclusos da cadeia de segurança máxima aqui de Moçambique, não é? Não sei como é que isto aconteceu, não é? Segundo o Venâncio, estes reclusos foram soltos pelo partido no poder e pela polícia para poder legitimar uma chacina da população e dos manifestantes. Segundo a outra parte, diz que os manifestantes é que soltaram estes reclusos da cadeia de segurança máxima, portanto, da maior cadeia de segurança máxima aqui em Moçambique. Então, assim, estão se apontando dedos, mas a verdade é que esperamos dias difíceis neste processo todo. Olha só, hoje mesmo há tiros acontecendo, há tiros sendo disparados aqui mesmo na minha zona por causa dessas situações, não é? Mais um tiro, né? E o que acontece é que são em um apontando para o outro lado, cada um apontando o dedo para o outro e tudo mais. A verdade é que está a haver muita morte, muita gente morta, muita gente ferida. Muitos ataques, estão tudo um contra do outro lado, não é? A verdade é que Moçambique não está seguro, Moçambique está em chamas e há uma sede de uma justiça eleitoral, não é? Tanto da reposição da justiça eleitoral, ainda que se sugerisse a repetição das eleições, não é? O que não se está a sugerir. Então, assim, há muita insatisfação por parte do eleitor, aquele que quer ver uma revolução a começar. E hoje, por exemplo, é o Natal, cada um teve que passar o Natal na sua casa, e quem tem a família distante não teve como viajar para ver a família, porque está tudo fechado, está tudo bloqueado. E quem sai ou morre ou é impedido pelos manifestantes ou é impedido pela polícia. Então, assim, tá um caos, né? Hoje eu trouxe esta informação de uma forma muito generalizada, não é? Mas de forma específica ainda vamos abordar cada etapa, cada passo destas manifestações. Eu vou trazendo atualizações diárias para que vocês possam acompanhar em tempo real e de um moçambicano o que é que realmente está acontecendo em Moçambique e quem está em Maputo a viver estes dias tenebrosos aqui, portanto, em Moçambique. Então, hoje, dia 25, foi um dia caótico. O resultado foi anunciado no dia 23 e de lá para cá tudo está fechado, ninguém está a trabalhar, ninguém vai à escola, está tudo fechado, não é? E eu mesmo já estou há 3 dias, hoje é o terceiro dia sem trabalhar. E pronto, a gente vai vendo como é que isto vai ser, não é? Portanto, é a tal dita revolução que vai começar, que é... Eu não posso dizer a polícia contra o partido, o segundo maior partido no poder atualmente, mas porque aqui a polícia é partidarizada, né? Tipo, o partido no poder controla a polícia, controla as instituições de justiça e tudo, mas é por isso que é difícil ter uma segregação assim. Mas nós vamos fazer um acompanhamento, né? A gente vai fazer um acompanhamento e vai trazer aqui todas as novidades possíveis para que vocês possam, entretanto, acompanhar este passo a passo e tudo mais, não é? Ok, um abraço muito forte para vocês, como diz o candidato à presidência da República, Venâncio Mondlane. Um abraço muito forte, um beijo grande. Então, cara, se você é novo no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e garanta que a gente possa partilhar mais informações com você e que você possa receber essas notificações e garantir que em primeiríssima mão você possa acompanhá-las. Deixe aqui um comentário sobre o que você acha. Quero agradecer também pela vossa simpatia, pelo vosso acompanhamento aqui à nossa situação aqui em Moçambique. Um abraço muito forte e tchau!